E se o Flamengo jogar 70% do seu nível, ninguém ganha do Flamengo no Brasil. O Flamengo é disparado o melhor time de jogo. Ninguém, nem o Palmeiras? Não, nem o Palmeiras. Eu não concordo porque o Palmeiras também tem um time muito forte. Se o Palmeiras jogar 70% do que sabe, dá um bom jogo. É que o Palmeiras, ele tem essa forma de jogar que todo mundo já sabe de muitos anos. Até o Abel fez uma pergunta pra mim assim, mas na época que você jogava no Palmeiras e foram campeões, não jogava dessa maneira? Jogávamos dessa maneira. Mas chega um momento assim que você precisa fazer mais coisas. Se você pega o Guardiola, por exemplo, no Manchester City, teve um momento que o Guardiola começou a ter que fazer coisas, senão não ganha. E é chuveiro na área. Vamos mudar os lançamentos do Palmeiras. É chuveiro. O Brasileirão está pegando fogo. O líder Palmeiras está cada vez mais vendo o Flamengo chegar perto. E ainda está faltando o confronto direto entre os dois. Os torcedores já estão reclamando de como o Palmeiras joga e estão cobrando um futebol melhor e mais bonito. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. O meu destaque hoje vai mais para a questão do Palmeiras na questão da falta do Abel. Qual a consequência do Abel, que é o treinador que tem mais tempo de casa, né? O Palmeiras gira em torno do Abel. Quais as consequências dessa suspensão dele? Não estou falando se foi certo ou errado, mas um treinador desse calibre ele tem que se policiar mais, porque eu acho que a falta dele ali na casa-mata está tendo consequências grandíssimas para o desempenho do Palmeiras. Você vê a coletiva dele, como é que teria sido, hein? Essa coletiva do Abel depois do jogo. É bom ponto. Na Libertadores, o Palmeiras está em primeiro do seu grupo. No Brasileiro ele está liderando, mas ele vem perdendo espaço. Né? Assim, já são 2 jogos seguidos em que ele não vence no Brasileiro. Aliás, a gente pode ver os pontos perdidos em todo o campeonato por Palmeiras e Flamengo. Ainda acho campeonatos impressionantes. Eles deixam pouquíssimos pontos no caminho. Né? O Palmeiras deixou ponto para o Corinthians em Itaquera. Com 2 a mais. Com 2 a mais, perdeu do Vasco, de virada 2-1. 2-1. Empatou com o Santos e empatou com o Remo. Com 1 a mais. Com 1 a mais. Né? Aí, ó. E empatou na estreia com o Galo. Né? São jogos em que o Palmeiras deixou ponto no meio do caminho. Cara, se você olhar assim, tá bom, né, gente? Não tá ruim, não. O problema é que você tem um perseguidor que é o Flamengo. Né? E o Flamengo deixou os seguintes pontos nesse Campeonato Brasileiro. Deixou 2 pontos pro Vasco, depois de abrir 2-0 na semana passada. Perdeu do São Paulo, né? Logo na estreia do campeonato, de 2-1. Empatou com o Inter no Maracanã, ainda na era Felipe Luiz. Empatou com o Corinthians com um jogador a menos, né? Em Itaquera, na era Felipe Luiz. E na era Jardim, foi massacrada pelo Bragantino, 3-0, a única derrota dele no campeonato, dirigindo o Flamengo, e hoje empatou com o Vasco. São os pontos que o Flamengo deixou. Também vou dizer que, cara... Parecidos, né? Para não falar iguais, né? Os números, né? Sim. São poucos pontos no caminho. O Flamengo tem um jogo a menos. Perdeu pro O Flamengo tem um jogo a menos. Se ganhar, iguala tudo. Jogo a menos, fica 1 ponto atrás. Ficou 1 ponto atrás do Palmeiras. Claro que tem que vencer. Acho que é o Mirassol. Mirassol no Maracanã. Mirassol no Maracanã. E se você pegar os adversários do Flamengo, faz mais sentido, né? Não falando de times grandes, né? Com tradição, né? Times que você tem... Vasco e Corinthians tiraram pontos dos dois, né? Tiraram pontos dos dois. Né? O Flamengo que pelo fato de ter um jogo a menos e vai ter esse confronto com o Palmeiras, o resultado de hoje, né? A gente vai falar mais pra frente da arbitragem, mas o resultado do Palmeiras, obviamente, dá um ânimo a mais pro Flamengo. Que mais uma vez parecia que estava jogando em casa, hein? Hoje? Hoje parecia que estava jogando em casa. E se o Flamengo jogar 70% do seu nível, ninguém ganha do Flamengo no Brasil. O Flamengo é disparado o melhor time de jogo. Nem o Palmeiras? Não, nem o Palmeiras. Não, mas se o Flamengo tiver no dia dele... Se o Flamengo joga 70 e o Palmeiras joga 70%... O Sobis lançou uma brava aqui, hein? Não, o Flamengo concorda com ele? Não, eu tô aqui... Eu não concordo, vou ter que mandar o desenvolva aqui pra ele. Eu não concordo porque o Palmeiras também tem um time muito forte. Se o Palmeiras jogar 70% do que sabe, dá um bom jogo. Eu acho também que o Cruzeiro jogar 70% do que sabe, dá bom jogo também. No ano passado o Cruzeiro superou o Flamengo, inclusive. Se você pensar no Brasileiro, o Cruzeiro ganhou em Minas e empatou no Maracanã, jogando muito bem os 2 jogos. De estilo de jogo... Na final lá contra o Flamengo, que ganhou da Supercopa, né? Foi um jogo só, mas foi de igual para igual o Corinthians. Eu acho que o Flamengo ainda não estava... A temporada do Flamengo ainda não estava... Já estavam cansados fisicamente ainda da Foi muito início de temporada, é verdade. Exato. E fisicamente fez diferença. Fez. Cara, é que assim, é porque são... Tenho lembranças desse jogo aí.
Lembrança boa, né? Lembrança. Adrenalina você boa. e Felipe Melo lá, né? São jeitos diferentes de jogar, certo? O Flamengo é mais bonito de se ver jogado do que o Palmeiras. Muito. Então também isso passa a impressão de que é um time muito melhor. E tem derrotado o Palmeiras, né? Tem levado a melhor em cima do Palmeiras. São estratégias diferentes. Né? Exato, mas eu acho que o Palmeiras, se o Palmeiras estiver bem, ele encara o Flamengo. Não, isso aí eu não tenho. Isso é certeza absoluta. O Palmeiras joga 70%, dá um bom jogo. Assim, o Palmeiras não vive o seu melhor momento na temporada, não vive. Não vive. Ele vai ter que subir de nível para esse jogo do Maracanã. Mas não tem as dúvidas disso. Vai ter que subir. Como o Flamengo está ganhando e como o Palmeiras está ganhando. Cada um dentro da sua característica, mas o Palmeiras está sofrendo demais. O Palmeiras está jogando no limite todo o jogo. E claro, eu estou falando que o meu estilo de jogo, eu gosto muito de ver o Flamengo. O Flamengo, independente do lugar, ele se impõe e vai. E hoje ficou escancarado aqui, com 15, 20 minutos, os jogadores do Grêmio cansados de correr atrás do Flamengo. O Flamengo começa a fazer as suas substituições e... Mas alguns torcedores do Palmeiras até não entendem o que eu quero passar para todos, né? Assim, é que o Palmeiras, ele tem essa forma de jogar que todo mundo já sabe de muitos anos. Até o Abel fez uma pergunta para mim assim, mas na época que você jogava no Palmeiras e foram campeões, não jogava dessa maneira? Jogávamos dessa maneira. Mas chega um momento assim que você precisa fazer mais coisas. Se você pega o Guardiola, por exemplo, no Manchester City, teve um momento que o Guardiola começou a ter que fazer coisas, senão não ganha. A mesma coisa sempre já não ganha. Você tem que sempre mudar, cara. Você tem que sempre evoluir. Então o Palmeiras tem uma maneira de jogar. Foi notório hoje. Quando o Palmeiras o Remo perdeu um jogador expulso, para mim, justamente expulso. O que acontece? O Gustavo Gomes foi para ataque e é chuveiro na área. Vamos mudar os movimentos do Palmeiras. É chuveiro. Agora, se você pega um Flamengo, por exemplo, com um a mais, o que vai ter de movimentação, o Flamengo tocando bola, assim, então, esse é o diferencial. Então, eu acho que o Palmeiras, com um time que tem tão forte, jogadores de peças, diferentes peças do Palmeiras tem, o Palmeiras precisa fazer muito mais. Isso ele já tem, essa forma de jogar já tem, agora precisa ter mais coisas.